Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto, estamos na 22ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 30, e diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça ao Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura, essa passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me retireis do provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não chovia durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passou pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, iniciando praticamente o 22º domingo, 22ª semana do tempo comum, Jesus aqui se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus. Quando ele pega as palavras de Isaías, aonde mostra que Jesus conhecia a palavra. Ele realmente não saiu pregando sem nenhum conhecimento, mas ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Isso graças a seus pais, que devem ter educado, ensinado, levado ele a conhecer tudo isso. Ao abrir o livro do profeta Isaías, ele começa: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Essa era a grande missão de Jesus, em anunciar a boa nova aos pobres
Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois que ele fecha o livro, ele se diz: hoje se cumpriu tudo isso dito lá em Isaías. Mas as pessoas ali queriam apenas dizer que ele não era o Filho de Deus, não era o enviado, mas apenas o filho de José e o filho de Maria, menosprezando toda a grandeza que Cristo representava para a salvação daquele povo, para a salvação de todos os excluídos, de todos os oprimidos. E Jesus diz: nenhum profeta é aceito em sua terra natal. Por isso que ali não se tem milagre, porque as pessoas têm dificuldade em acreditar, em confiar, em ter esperança naquele enviado. Fica sempre comparando com um menino que foi criado por José e por Maria, e não mais como um filho de Deus enviado para a nossa salvação. E assim também acontece nos dias de hoje, onde nós olhamos as pessoas apenas não como mensageiros de Deus, mas como o filho de fulano, filho de ciclano, aquele menino que estava brincando na rua, mas que podemos, cada um de nós, ser um mensageiro da palavra, levar a todos a palavra de Deus. É isso que nós vimos a semana passada sobre os talentos. E esses são os talentos que Deus colocou em nossas vidas. E nós vamos fazer multiplicar. Jesus não conseguiu fazer grandes milagres aonde na terra que ele nasceu, porque o povo não teve fé, não acreditou em sua palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.